Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso último capítulo desse quarto bimestre, o volume 4 da apostila de vocês, tá? Ela tem início na página 311 e a gente vai falar como a biologia pode contribuir com ferramentas de estudo no futuro, tá? Áreas em destaque na atual biologia, na atual em biologia, tá? A biologia é um campo de estudo bem amplo, eu já conversei isso com vocês, ela interage com várias outras matérias, com matemática, com física, com química, com história, e é um campo de estudo bem amplo, que envolve várias áreas de atuação. Muitos dos seus conceitos eles se encontram alinhados a outros tipos de disciplina, que permite desempenhar um papel em destaque na ciência. Eu vou falar para vocês, nesse capítulo, de algumas matérias, de algumas áreas que a biologia abrange e que a gente pode estar estudando e até aprofundando ela. Porque não é somente vou fazer biologia, não é somente isso. A biologia ela envolve várias áreas, né? Tanto dentro de uma escola, como dentro de um hospital, como dentro de uma clínica, como dentro de um laboratório, como pesquisa, como ecologia, plantas, animais, é o planeta Terra, é o nosso universo, né? Primeiro que eu vou estar falando para vocês é a astrologia, tá? Antes do início das viagens espaciais, os cientistas e a população em geral se questionavam sobre a existência de vida extraterrestre. Nesse contexto surge uma ciência multidisciplinar, que é a astrologia. Resumidamente, a astrologia objetiva compreender não só a origem, como também a evolução, a distribuição e o futuro da vida do universo, ou seja, dentro e fora do planeta Terra. Uma das formas que a gente vê de estudar a vida fora do planeta Terra está baseado basicamente em organismos que são capazes de sobreviver em determinados locais, em determinados planetas. Então, se um determinado organismo ele consegue sobreviver num planeta, o que acontece é a existência de ter vida naquele planeta. Quando eu falo de vida, gente, não é extraterrestre, mas pode ser vida de uma planta, condições para que um ser vivo possa habitar naquele planeta. Então, a astrobiologia, ela basicamente ela está unindo junto à astrologia, que é o estudo dos astros, para a gente unir essa força, né? O estudo dos organismos juntamente com os estudos dos planetas. Hoje a gente tem como principal destaque a NASA, né? Que é a Agência Espacial Americana, que tem a possibilidade de ir em outros planetas e até foi, né? O outro que eu vou falar para vocês é a biologia forense, né? Muitos de vocês devem ter escutado sobre biologia forense. A gente vê muito isso aí em séries, em seriados, onde a gente vê um perito, né? Ou biólogo que estudam determinados locais, verificam o que aconteceu naquela cena de crime ou não, para ter uma descoberta, né? A gente identifica até mesmo uma pessoa que foi morta para saber de onde ela veio, como ela veio, se veio arrastada, se não veio arrastada, se pisou firme, se não pisou firme. Então a gente tem essa biologia forense aí, né? A gente chama de peritos ou biólogos forenses. Eles é que são responsáveis por essas identificações de pessoas ou resolver algum crime, descobrir alguma identidade, tá? Muitos deles utilizam o PCR, né? Que é uma técnica que eu vou falar lá na frente para vocês o que é mais ou menos, e o DNA, né? Que a gente compara um DNA e outro. E o outro que a gente tem uma área da biologia que é muito importante é a biologia molecular. A biologia molecular é uma das áreas mais desenvolvidas com maior destaque. Ela estuda os organismos no ponto de vista molecular, com foco no material genético e na síntese proteica de suas interações. Aí a gente tem a terapia com célula-tronco, que é o que? São células que a gente são indiferenciadas e que são capazes de se reproduzir e se diferenciar de outros tipos de células. Então essas células-tronco elas podem ser embrionárias, né? Que são presentes lá no embrião, quando começa a formar um embrião,
ou as células troncos adultas, que são encontradas em locais no organismo, como na medula óssea, tá? Elas são de extrema importância, porque elas são portadoras, né, de uma área na medicina que vem crescendo cada dia mais, até para desenvolver cura ou problemas, diminuir problemas ou dores que uma pessoa possa ter, né? A gente tem aí também na biologia molecular a clonagem reprodutiva, né? Que clonagem reprodutiva, o nome já meio que diz, é um clone mais habituado à reprodução, né? São os indivíduos que são geneticamente idênticos entre si. Os embriões, eles são clonados e são introduzidos na cavidade uterina da gestante, né? Formando assim um novo ser. A gente teve um caso aí, que foi a Ovíria Dolly, se eu não me engano foi em 97, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi em 97. E agora em 2018, os cientistas norte-americanos, eles anunciaram que estão tentando clonar mamutes, né, elefantes. A gente tem o CRISPR e edição de gene. O CRISPR é o que? É um sistema que é responsável por realizar cortes em trechos específicos do DNA, promovendo uma espécie de edição do material genético, né? Então ela tem a capacidade de retirar um pedacinho do DNA e consegue modificar aquele material genético e ativá-lo para determinado funcionamento, tá? Em 2019, foi uma equipe de cientistas conseguiu eliminar um vírus de HIV no organismo de rato, utilizando essa técnica de nanotecnologia, tá? Só foi desenvolvido isso de eliminar o vírus HIV somente em ratos, tá? Ainda não foi feito em ser humano, nada disso. A gente também tem os organismos geneticamente modificados, que eles são aqueles que, por meio de técnica de engenharia genética, tiveram material genético alterado para favorecer características desejadas, tá? Para algum interesse de processo ou produtos de interesse, a gente acaba modificando. Na biologia, a gente também tem a ecologia, né? Alguns pesquisadores, eles usam o termo antropoceno para se referir à época geológica mais recente vivida no planeta, né? Na ecobiologia, a gente tem o estudo da extinção das espécies, tá? A gente vê lá a conservação da espécie, traçar estratégias que possam minimizar ou impedir a extinção de alguma espécie por algum dano que possa ter sido causado na nossa biosfera, ou através do ser humano, ou através da natureza também. Logo em seguida, a gente tem a neurociência, que é um outro campo muito importante na nossa biologia. Ela se destina a pesquisas referentes ao funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais alterações no nosso sistema nervoso, tá? A gente tem um exemplo aí da inteligência artificial, né? Que houve a criação de modelos de computadores que simulavam a maneira de como o nosso cérebro possa processar algumas informações e resolver alguns problemas, que a gente chama de inteligência artificial. Então a neurociência também é uma área da biologia, né, mas onde interage química, computação, engenharia, psicologia, medicina, ela interage com outras disciplinas também, tá? E por último, eu vou falar da biologia na saúde pública, né? Os serviços de saúde pública ainda são bem precários em algumas regiões do nosso planeta, né? No Brasil, principalmente, o que abre espaço para os serviços privados, a qual a maioria das pessoas não possui acesso. Somado a isso, o combate a doenças é muito importante, principalmente nas regiões mais pobres, onde o saneamento básico é inexistente ou insatisfatório. Na saúde pública, a gente tem as doenças emergentes ou reemergentes, a gente vê doenças que foi extinta e agora recentemente ela acaba voltando. Nós temos aí o caso que a gente está passando do Covid, do coronavírus, onde a gente está tendo um processo de a maioria das pessoas está sendo contaminada, né? Então a biologia ela também interage junto com a saúde pública, como com a liberação de vacina, com a criação de vacina, com a criação de métodos
que possam minimizar algum tipo de saúde ou minimizar algum tipo de problema na saúde pública que alguma população possa ter. Pesquisas científicas no Brasil. O desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil é uma tarefa complexa que exige, além do conhecimento técnico dos pesquisadores, uma grande estrutura e um grande investimento, tá? A pesquisa é um ponto fraco aqui no nosso Brasil. Embora algumas décadas eles tenham sido marcadas por novas universidades, mas é bem precário, tá? No Brasil existem órgãos de pesquisa como o CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eles têm ambas responsabilidades do nosso governo federal, tá? Existem outros também. As pesquisas científicas, elas são realizadas, na maioria, por professores que estão formando ou a se formar, graduando, né, fazendo a sua graduação, ou fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí por aí vai, que recebe uma bolsa de estudo para conduzir um projeto de pesquisa, ou seja, eles desenvolvem alguns projetos de pesquisa e isso vai a fundo, isso vai à frente. A gente tem um exemplo até de uma estudante de biologia, eu só não me engano a região, eu só não tenho certeza da região qual é, eu acho que era no Pará, que ela construiu tijolos feitos à base da casca do açaí, porque só se tirava o sumo do açaí e aquela casca era jogada fora, assim como fizeram também do bagaço da cana-de-açúcar. Transformou isso num material que pode ser utilizado. Então, muitas das vezes essas pesquisas científicas que a gente tem são provenientes de professores, de alunos, né, que estão querendo cursar ou o seu mestrado ou o seu doutorado. Então, nesse capítulo, eu falei para vocês basicamente de como a biologia ela interage com outras matérias, como ela pode ser uma ferramenta que a gente usa e une força com outras áreas, né, de atuação que pode estar aumentando o nosso conhecimento e agindo de forma eficaz para melhorar as nossas condições. Falei da astrobiologia, da biologia forense, a biologia molecular, a ecologia, a neurociência, saúde pública e algumas pesquisas que, como elas surgem, por que são feitas essas pesquisas. Espero que vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer os exercícios.